A Câmara dos Deputados pretende aprovar, ainda neste ano, um projeto de lei que pode ajudar a amenizar a pressão pela apreciação na Casa da PEC que já passou pelo Senado e que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. O texto discutido pelos deputados diminui o número de partidos que poderiam acionar o Supremo e esse texto traz também critérios rígidos para as decisões monocráticas dos ministros do STF. Assunto para Yuri Pita, que está aqui no nosso estúdio. Explica isso direitinho, Yuri, pode ser muito importante, né? Não, sem dúvida, Márcio, e é o que está sendo chamado na Câmara de modulação dos poderes. E por que isso? Essa proposta foi elaborada, foi apresentada como projeto de lei em julho deste ano pelo deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, deputado aqui por São Paulo, e nesta semana foi apresentado o relatório do deputado Alex Manente, que também é aqui de São Paulo, do Cidadania. Esse texto, ele é terminativo na Comissão de Constituição e Justiça, ele não precisa ir para o plenário, basta ser aprovado por essa comissão para ir para o Senado, como é um projeto de lei, precisa das duas casas. O que ele tem de diferente da PEC? Ele não proíbe que os ministros tomem decisões monocráticas em relação a leis aprovadas pelo Congresso Nacional, mas diz que só pode tomar essa decisão em recesso, ou seja, não no calendário normal do Judiciário, e que esta decisão monocrática tem que ser submetida ao plenário na sessão seguinte. Então, tem um prazo ali um critério um pouco mais rígido para essa decisão monocrática, que é o grande tema que foi discutido ali no Senado. A outra questão, e aí atendendo a um pleito dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. O que é a queixa dos ministros? Olha, nós tomamos essas decisões porque somos provocados. Geralmente provocados pelos partidos políticos e geralmente pelos partidos políticos que perderam a votação de uma legislação aprovada pelo Congresso. Hoje, o que a Constituição diz? Qualquer partido com representação no Congresso Nacional pode entrar com essas ações de controle de constitucionalidade, em resumo aqui. Lá no Supremo. No Supremo, que são as ADIs, ADPFs e por aí vai. Este projeto em discussão na Câmara diz que, olha, só quem superou a cláusula de barreira. Com isso, você já tiraria 16 partidos que não superaram a cláusula de barreira e que tampouco estão no Congresso Nacional, mas também tiraria outros 7 partidos dessa possibilidade. Então, com isso, acredita-se que haveria uma redução desta demanda, desta provocação ao Supremo. Tem 2 detalhes importantes, Márcio, o copo meio cheio e o copo meio vazio. Este projeto, apresentado pelo deputado Marcos Pereira, relatado por Alex Manente, ele é fruto de um grupo de trabalho que teve coordenação de ninguém menos do que o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Então, já teria aí alguma aderência em setores do Supremo. Porém, há um problema do calendário. São praticamente 2 sessões que a CCJ tem que fazer sob a presidência de Rui Falcão, que é do PT de São Paulo. Teria interesse em fazer esse texto também andar, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, para amenizar essa pressão. Só que a oposição, o PL, tem feito uma série de obstruções lá na comissão. E aí, por isso, a ver se essas 2 semanas de articulação vão fazer o texto andar ou não. A acompanhar. E como você bem disse, esse texto ainda precisaria ir ao Senado. Sem dúvida. Da mesma forma que a PEC do Senado precisa da Câmara, esse texto da Câmara vai depois precisar. Em algum momento vai haver um choque aí. Porque, diria Ulisses Guimarães, o sistema é bicameral, mas a política é única. Obrigado, Yuri Pita.